Você já imaginou ver o trono de Deus? Criaturas com 4 rostos, rodas cheias de olhos girando no ar e um fogo que não queima, mas consome tudo com sua glória? Pois um homem viu, em meio ao exílio, longe da sua terra, com seu povo derrotado. Ezequiel foi arrancado da realidade e levado direto ao coração do céu. Ele viu o impossível. Ele ouviu a voz que fez o universo. E mais do que isso, foi escolhido para revelar os segredos mais ocultos do juízo, da guerra final e da restauração eterna. Neste vídeo, você vai mergulhar nas visões mais assombrosas, simbólicas e proféticas de toda a Bíblia. Prepare-se para decifrar mensagens que atravessaram os séculos, entender o que está por trás de Gog e Magog e descobrir o que ainda está prestes a acontecer. Respire fundo, porque o que você vai ver agora vai mudar a forma como você enxerga o mundo espiritual. E imagine um homem vivendo em meio à destruição do seu povo. Um sacerdote exilado, longe de casa, sem templo, sem altar e aparentemente sem esperança. Mas é exatamente nesse cenário caótico que Ezequiel tem uma das visões mais impressionantes de toda a Bíblia. Ele não apenas escutou a voz de Deus, ele viu o trono de Deus. Esse homem foi escolhido para revelar não só o juízo, mas também a glória. E é aí que tudo começa. Neste vídeo, vamos mergulhar nas profecias de Ezequiel, o profeta do exílio que atravessou os limites do mundo físico e contemplou o divino. Prepare-se, porque a jornada que começa agora vai te levar por visões celestiais, enigmas apocalípticos e revelações que ecoam até os nossos dias. Ezequiel era sacerdote, mas também foi chamado para ser profeta. Seu ministério começou durante o exílio na Babilônia, quando os israelitas estavam sendo punidos por sua idolatria. É nesse ambiente de dor e julgamento que Ezequiel é tomado por uma força irresistível e levado em espírito para uma dimensão que desafia qualquer lógica humana. Ele vê um redemoinho vindo do norte, uma grande nuvem com fogo brilhante e relâmpagos, e no meio dela, 4 criaturas vivas com formas bizarras. Elas tinham rostos múltiplos, de homem, de leão, de boi e de águia. Cada uma delas se movia sem virar, e acompanhavam uma estrutura que parecia uma roda dentro de outra roda, cheia de olhos por todos os lados. Era o início de uma visão que ia muito além do que qualquer profeta já havia presenciado até então. A glória de Deus, segundo Ezequiel, não estava mais limitada ao templo de Jerusalém. Ela se movia, acompanhada por essas criaturas celestiais e pelas rodas enigmáticas. No alto, acima das cabeças dos querubins, havia um firmamento como cristal, e sobre ele um trono reluzente. E naquele trono, uma figura com aparência de homem, cercada de fogo da cintura para cima e para baixo. Ezequiel viu o que nenhum outro profeta antes dele tinha visto. O trono móvel da glória de Deus, um tipo de carruagem celestial que revelava a soberania de Deus sobre todas as nações, mesmo no exílio. Isso quebrava a ideia de que Deus só agia em Jerusalém. Não. Deus estava se movendo e a presença dele agora alcançava até a Babilônia, provando que nada estava fora de seu controle. Era uma mensagem para os exilados. Eu ainda estou com vocês. A segunda parte dessa revelação é ainda mais intensa, porque nos leva direto ao coração da visão de Ezequiel, o trono de Deus. Mas o que ele viu ali não foi um trono comum, parado, como os que conhecemos nos reinos da terra. O que ele presenciou era algo vivo, em movimento, cheio de poder e majestade. O profeta descreve um firmamento brilhante como cristal estendido sobre as cabeças dos seres viventes, e acima dele um trono feito de uma pedra semelhante a safira. E sentado sobre esse trono,
uma figura com aparência humana, mas envolta em fogo e luz tão intensos que mal podiam ser contemplados. Havia uma luz ao redor dele, como um arco-íris em dia de chuva. Era a manifestação visível da glória de Deus. A descrição é tão poderosa que Ezequiel simplesmente cai com o rosto em terra. Ele não resiste. É como se o profeta estivesse sendo esmagado pelo peso da glória divina. Essa visão é mais do que uma experiência mística, é uma mensagem clara. Deus reina. Mesmo em meio ao caos, a destruição de Jerusalém, a humilhação de seu povo diante da Babilônia, Deus continua entronizado, inalcançável, invencível e ativo na história. O trono que Ezequiel viu não era estático, era móvel. Um trono que se desloca com as rodas misteriosas e os seres viventes. Um verdadeiro carro de glória, que mostra que a presença divina não está presa a um lugar físico. Isso muda tudo, porque se Deus está em movimento, então Ele está presente mesmo no exílio, mesmo na dor, mesmo onde ninguém espera. E mais, esse trono em movimento aponta para algo que vai além do próprio exílio babilônico. Ele é uma sombra de algo maior, uma conexão entre céu e terra, um vislumbre do reino eterno que viria a ser anunciado séculos depois. Mas por que Ezequiel? Por que esse homem foi o escolhido para ter uma visão tão profunda do trono de Deus? O que havia de especial nesse momento da história? A resposta está no plano de Deus para mostrar que, mesmo quando tudo parece perdido, Ele ainda fala, ainda se move e ainda governa soberanamente. O trono de Deus, visto por Ezequiel, não está em silêncio. Ele ruge com trovões, se move com relâmpagos e carrega consigo toda a autoridade do céu. É a maneira mais direta de dizer: eu ainda sou o rei. E essa visão não era apenas para Ezequiel, era para todo o povo, para lembrar que Deus não havia os abandonado. Ele estava mais perto do que nunca. E se essa visão já é chocante por si só, prepare-se. Porque os detalhes do que cercava esse trono vão te deixar com ainda mais perguntas e ainda mais maravilhado. Agora que Ezequiel contempla o trono de Deus, surge uma pergunta que ecoa até hoje. Quem são os seres que rodeavam o trono? Criaturas com 4 rostos: homem, leão, boi e águia, cada uma com 4 asas e pernas semelhantes às de bezerros, brilhando como bronze polido. À primeira vista, a descrição parece saída de um sonho ou de um pesadelo, mas cada detalhe tem um significado profundo. O rosto de homem representa a inteligência, o leão simboliza a majestade e coragem, o boi revela força e serviço, e a águia aponta para a visão e elevação espiritual. Esses 4 rostos não estão ali por acaso. Eles refletem os aspectos do caráter de Deus, revelando que Ele é completo, poderoso, sábio e justo. Não são apenas anjos, são querubins, os seres mais próximos da presença de Deus, os mesmos que guardavam o caminho do Éden com espadas flamejantes. Aqui, eles não estão armados, estão adorando, sustentando a glória do Altíssimo. Esses querubins são diferentes de tudo que já vimos. Eles não andam, eles se deslocam como um raio, sempre em linha reta, seguindo o movimento das rodas misteriosas que estão ao lado de cada um deles. Suas asas se tocam, e o som que produzem é como o estrondo de muitas águas ou o rugido do Todo-Poderoso. É como se o próprio ambiente ao redor deles não suportasse o peso da glória que carregam. O movimento é sincronizado, perfeito, sem falhas. Eles não agem por vontade própria, mas são conduzidos pelo Espírito. Onde o Espírito vai, eles vão. Isso nos mostra que diante da santidade absoluta de Deus, até os seres celestiais se movem com reverência e obediência total. Não há margem para erro. Não há improviso. Tudo é ordenado, preciso e majestoso. É um retrato do céu,
como um lugar de disciplina e adoração, onde tudo existe em função da glória divina. E o que isso significa para nós? Significa que Ezequiel não viu apenas criaturas fantásticas. Ele presenciou uma revelação profunda sobre a natureza de Deus. Os 4 rostos nos lembram que Deus não pode ser limitado a uma única forma ou característica. Ele é multifacetado. Ele governa com autoridade de rei, serve com humildade, pensa com sabedoria e enxerga além do que podemos ver. Quando olhamos para esses querubins, somos confrontados com uma verdade. Tudo o que está perto de Deus reflete quem Ele é. E se os seres mais poderosos do céu se curvam diante do seu trono, então nós, aqui na terra, também deveríamos reconhecer nossa pequenez e a grandeza daquele que reina sobre tudo. E essa grandeza não para por aqui, porque logo ao lado desses seres, Ezequiel vê algo que desafia ainda mais o entendimento humano. As rodas dentro de rodas, cheias de olhos, se movendo em perfeita harmonia com os querubins. E o que isso representa é o que veremos a seguir. Quando Ezequiel tenta entender o que está diante de seus olhos, ele se depara com um dos elementos mais enigmáticos de toda a visão: as rodas dentro de rodas. Esse detalhe é, até hoje, motivo de estudo, discussão e mistério entre teólogos, estudiosos e até cientistas. As rodas não eram comuns. Cada uma tinha a aparência de berilo reluzente e dentro de cada roda havia outra, cruzada perpendicularmente, formando um movimento que permitia deslocamento em qualquer direção sem que a estrutura girasse. Essas rodas acompanhavam os querubins e se moviam junto com eles, com uma sincronia perfeita. Mas o mais impressionante é que essas rodas estavam cheias de olhos ao redor. Uma imagem quase surreal, mas carregada de significado. Os olhos representam vigilância, sabedoria, percepção plena. Era como se nada escapasse daquele sistema celestial. Tudo era visto. Tudo era conhecido. Nada passava despercebido diante do trono. Essas rodas, cheias de olhos e movidas pelo Espírito, não eram apenas instrumentos de mobilidade celestial. Elas representavam o olhar absoluto de Deus sobre a criação. Cada detalhe da terra, cada pensamento, cada ação humana, tudo estava sob a visão penetrante do Altíssimo. Não há escuridão que oculte, não há segredo que permaneça escondido. O movimento dessas rodas revela mais do que tecnologia divina. Mostra a onipresença e a onisciência de Deus. Ao contrário dos ídolos da Babilônia, que eram estáticos e cegos, o Deus de Israel se move com poder e vê tudo com clareza absoluta. Ezequiel estava diante de um sistema celestial que se deslocava pelo universo sem limitações. Era como se Deus dissesse: eu não estou preso a um templo, nem limitado a uma nação. Eu sou o Deus de toda a terra e nada me escapa. Muitos estudiosos modernos tentam interpretar essa parte da visão de forma simbólica, enquanto outros até levantam hipóteses mais ousadas, sugerindo que Ezequiel poderia estar descrevendo algo parecido com uma tecnologia celestial incompreensível para os padrões humanos da época. Alguns até comparam a estrutura das rodas com engrenagens complexas ou objetos voadores não identificados. Mas, independentemente da interpretação, o que fica claro é o impacto dessa revelação. As rodas não só se movem, elas expressam a ação de Deus no mundo. Elas mostram que o céu está em constante movimento, que o reino de Deus não é algo parado, mas ativo, operante, poderoso. Ezequiel vê a movimentação da glória, ele vê o controle divino sobre tudo, e isso o prepara para uma missão ainda mais profunda: levar essa revelação a um povo que achava que Deus havia os abandonado.
Mas antes disso, ele teria que entender que, assim como essas rodas, o próprio destino de Israel estava prestes a girar drasticamente. Depois de contemplar a glória em movimento e os mistérios do trono celestial, Ezequiel é comissionado para uma missão dolorosa: profetizar o juízo de Deus contra as nações. E o que vem a seguir são mensagens cortantes, visões carregadas de destruição e avisos que não se limitam apenas a Israel. Ezequiel se torna a boca de Deus para anunciar o fim de impérios que pareciam indestrutíveis. Um por um, os grandes nomes do mundo antigo são convocados ao tribunal divino: Amon, Moabe, Edom, Filístia, Egito e Tiro. Nenhuma dessas nações escaparia. Cada uma seria confrontada por seus pecados, sua arrogância e por terem se levantado contra o povo escolhido. E aqui, o profeta não apenas fala como um juiz, ele narra o futuro com uma precisão que assusta. Detalhes de batalhas, quedas de reis, ruínas de cidades, tudo anunciado décadas antes de acontecer. E o mais emblemático desses anúncios é contra Tiro, a cidade que se orgulhava por seu poder comercial e fortaleza impenetrável. A profecia contra Tiro é tão detalhada que parece um documento histórico. Ezequiel descreve a queda da cidade em duas fases. Primeiro, um cerco por um rei do norte, identificado historicamente como Nabucodonosor da Babilônia. E depois, séculos mais tarde, um ataque devastador vindo do mar, algo que muitos estudiosos associam à conquista de Alexandre o Grande. A cidade seria lançada ao mar, suas pedras e entulhos transformados em secas para os pescadores. E o mais impressionante é que isso realmente aconteceu. Alexandre destruiu a cidade velha e usou seus destroços para construir uma ponte até a ilha onde os tírios haviam se refugiado. A profecia de Ezequiel, dada com séculos de antecedência, se cumpriu nos mínimos detalhes. Isso não é apenas impressionante. É um sinal claro de que o Deus que fala por meio de Ezequiel não está limitado pelo tempo e governa sobre todos os reinos da terra. E essa série de profecias contra as nações não é apenas uma demonstração de poder. É também uma declaração da justiça divina. Deus não fecha os olhos para o orgulho, para a opressão, nem para a crueldade dos impérios. Ele observa, pesa e no tempo certo age. Ezequiel é o porta-voz de uma mensagem incômoda. Vocês zombaram do povo de Deus? Vocês se alegraram com a queda de Jerusalém? Agora vocês provarão do mesmo cálice. O tom é severo, mas justo. Não é vingança, é justiça divina. E essa justiça vai além das fronteiras de Israel, mostrando que Deus é Senhor de todas as nações e que ninguém escapa da sua avaliação. Mas no meio de tanto juízo, Ezequiel também vê uma esperança, uma visão que transformaria não só a sua missão, mas o coração de todo um povo, porque logo à frente ele seria levado a um vale sombrio e assustador, onde a morte parecia ter vencido. Mas Deus mostraria que ainda havia vida por vir. Ezequiel é então conduzido a uma das cenas mais icônicas e poderosas de toda a Bíblia, o Vale dos Ossos Secos. Em visão, o profeta é levado pelo Espírito do Senhor até um vale imenso, coberto por ossos humanos, secos, espalhados, completamente sem vida. Não há carne, não há sinal de que ali um dia existiu movimento, apenas morte absoluta. E Deus faz uma pergunta que corta como uma lâmina: Filho do homem, poderão estes ossos viver? Ezequiel, sem ousar afirmar ou negar, responde com reverência: Senhor Deus, tu o sabes. É nesse diálogo que começa um dos atos mais extraordinários de restauração da história bíblica. Deus manda o profeta profetizar aos ossos, declarar vida onde só há sequidão. E enquanto Ezequiel obedece, algo sobrenatural acontece.
Um ruído ecoa pelo vale, os ossos começam a se juntar, os tendões se formam, a carne cobre os esqueletos e então, por fim, o sopro de vida é liberado. Um exército inteiro se levanta diante do profeta. Ossos mortos, agora vivos. Mas essa visão não é apenas uma metáfora poética. Deus explica com clareza. Esses ossos são toda a casa de Israel. O povo exilado dizia: nossos ossos se secaram, pereceu a nossa esperança, estamos de todo exterminados. Eles se viam como aquele vale, abandonados, espalhados, desconectados de tudo que um dia foram. Mas Deus responde com uma promessa de restauração, não apenas física, mas espiritual. Ele diz que vai abrir os sepulcros, tirar o povo de dentro deles e trazê-los de volta para a terra de Israel. E mais, colocará o seu espírito neles, para que vivam de verdade. O Vale dos Ossos Secos é, na verdade, uma profecia dupla. Fala da restauração nacional de Israel, que voltaria do exílio, mas também antecipa uma ressurreição espiritual, onde um povo morto em seus pecados receberia vida nova pelo Espírito do Senhor. Essa passagem toca profundamente porque fala de algo universal. Quem nunca se sentiu como esses ossos secos? Sem forças, sem direção, sem esperança. O que Deus revela aqui é que nenhum vale é profundo demais para o seu poder. Nenhuma situação é irreversível para aquele que sopra vida. Ezequiel, que viu o trono, que contemplou a glória e anunciou: o juízo agora se torna mensageiro de esperança. Deus não apenas julga, Ele também restaura. E é isso que torna essa profecia tão poderosa. Ela fala de um Deus que transforma ruínas em exércitos, que reconstrói identidades, que chama a existência aquilo que já foi dado como perdido. Mas essa esperança vem acompanhada de uma revelação ainda mais inquietante, porque nos capítulos seguintes, Ezequiel recebe uma palavra que aponta para o futuro, uma guerra gigantesca, um confronto apocalíptico que envolve forças ocultas, reis misteriosos e o destino final da humanidade. E o nome disso é Gog e Magog. Logo após o Vale dos Ossos Secos, quando parece que a esperança foi restaurada, Ezequiel é surpreendido por uma nova visão. Mas dessa vez, não é uma promessa de vida. É um alerta de guerra. Uma batalha diferente de tudo que já se viu, com personagens misteriosos e implicações proféticas que ultrapassam séculos. Deus revela ao profeta os nomes de dois personagens que até hoje despertam debates, medo e teorias apocalípticas: Gog e Magog. Ezequiel 38 e 39 descrevem um conflito gigantesco, onde uma coalizão de nações lideradas por Gog, príncipe de uma terra chamada Magog, se levanta contra Israel. O texto detalha armamentos, estratégias e até os povos aliados: Pérsia, Cuxi, Puti, Gomer e Togarma. É como se uma grande conspiração global estivesse sendo arquitetada para destruir o povo de Deus. Mas o mais chocante não é a ameaça, é a resposta divina. Quando Gog marcha contra Israel, o próprio Deus entra em ação, não através de exércitos humanos, mas com terremotos, pragas, fogo, enxofre e confusão entre os inimigos. A guerra termina antes mesmo de começar. Esse cenário épico não é apenas uma batalha militar. Ele carrega profundas camadas espirituais e escatológicas. Gog e Magog são vistos por muitos estudiosos como símbolos das forças do mal que se levantarão nos últimos dias contra o plano de Deus. O próprio livro do Apocalipse, séculos depois, repete esses nomes em um contexto final de batalha entre as forças da luz e das trevas. Isso levanta uma pergunta que ecoa até hoje: será que a profecia de Ezequiel ainda vai se cumprir? Ou já estamos vivendo os sinais dessa guerra? Para alguns,
Gog representa um líder de uma potência. Do norte, outros apontam para figuras históricas ou modernas, tentando encaixar os nomes antigos no mapa geopolítico atual. O fato é que o texto não deixa dúvidas. Essa guerra está nos planos de Deus e ela terminará com a manifestação total da sua glória diante de todas as nações da terra. Mas o mais interessante é que, mesmo sendo uma guerra, o objetivo final não é destruição, é revelação. Deus diz que permitirá que Gog suba contra Israel, para que as nações saibam que eu sou o Senhor. Ou seja, até o inimigo serve aos propósitos divinos. A queda de Gog e Magog será tão impactante que os povos ao redor não poderão mais negar. Existe um Deus real, vivo, que protege seu povo com mão poderosa. Isso prepara o palco para o que vem a seguir. Uma nova fase, uma nova estrutura, um novo tempo. Ezequiel não encerra sua missão com guerra, mas com algo ainda mais grandioso. Deus o leva para uma visão de reconstrução, um templo diferente. De todos os outros, um lugar santo onde a presença divina voltará a habitar. E é exatamente isso que veremos a seguir. O templo do futuro, a morada final da glória de Deus entre os homens. Depois de atravessar o caos da guerra profetizada, após anunciar juízos e visões que abalaram os fundamentos das nações, Ezequiel recebe a mais surpreendente de todas as revelações: a visão do templo do futuro. Não é o templo de Salomão, já destruído. Não é o templo reconstruído por Zorobabel. É algo além, maior, mais perfeito. Um templo celestial projetado nos mínimos detalhes pelo próprio Deus. A partir do capítulo 40, Ezequiel é transportado em espírito para uma montanha muito alta. Lá, ele encontra um homem com aparência de bronze, segurando uma régua de medir. Esse ser celestial começa a mostrar a planta do templo e guia Ezequiel por cada sala, cada corredor, cada medida exata. O nível de detalhe é impressionante. Muros, portões, pátios, degraus, tudo meticulosamente revelado. Mas não é apenas uma arquitetura, é uma mensagem divina. Porque o centro de tudo, o verdadeiro destaque desse templo, não são as pedras, é a glória de Deus que retorna. Em um dos momentos mais emocionantes da visão, Ezequiel vê a glória do Senhor voltando pelo portão oriental, aquele mesmo que antes havia sido deixado vazio quando a presença divina se retirou do templo antigo. Agora, ela retorna com força, majestade e santidade, e o templo se enche de luz, de reverência, de vida. A glória que Ezequiel viu no início, aquela mesma glória sobre o trono móvel, cercada por rodas e querubins, agora encontra morada definitiva, e não para por aí. Dessa estrutura divina, Ezequiel vê brotar algo inesperado, um rio que começa debaixo do altar e flui para fora do templo, ganhando força e profundidade à medida que avança. Onde esse rio passa, ele traz cura, vida, renascimento. Até mesmo o Mar Morto, conhecido por sua salinidade extrema, se tornaria doce e fértil. Essa água viva representa mais do que restauração física. Ela simboliza o Espírito de Deus fluindo para fora do sagrado e alcançando o mundo. Ezequiel está diante de uma visão escatológica, profética e transformadora. O templo não é apenas um prédio. Ele representa a reconciliação final entre Deus e o homem, onde não haverá mais separação, exílio ou pecado que impeça o relacionamento. Muitos teólogos interpretam esse templo como literal. Edifício que será erguido no fim dos tempos. Outros o veem como simbólico, apontando para Cristo como o verdadeiro templo, ou para a Nova Jerusalém descrita em Apocalipse, onde o próprio Deus habitará com os homens eternamente. Seja como for, o que essa visão nos ensina é que o plano de Deus não termina com destruição, termina com restauração total,
Começa com o exílio, passa pelo vale de ossos secos, enfrenta Gog e Magog, mas termina com um templo, um rio de vida e a glória de Deus habitando entre nós. Ezequiel, o homem que viu o trono de Deus, nos mostra que o fim da história não é escuridão, é luz, não é morte, é vida eterna. Você acabou de mergulhar em visões que ultrapassam o tempo, testemunhar profecias que ainda ecoam no presente e conhecer um homem que viu o trono de Deus com os próprios olhos. Mas isso é só o começo. A Bíblia está repleta de mensagens ocultas, símbolos misteriosos e revelações que ainda aguardam ser descobertas. E aqui, neste canal, nós vamos abrir cada selo, desvendar cada enigma e expor tudo o que foi escondido por séculos. Se esse conteúdo falou com você, se te fez refletir, se despertou algo aí dentro, então não saia sem se inscrever. Ativa o sininho, porque os próximos vídeos vão te levar ainda mais fundo nas sombras e nos segredos da palavra. Deixe seu like, compartilhe com alguém que precisa ver isso e escreva nos comentários qual das visões de Ezequiel mais mexeu com você, porque o mistério só está começando